Bom, aula sobre o Pentateuco, livro do Êxodo. Nós vamos hoje começar com a instituição da primeira Páscoa, Êxodo, capítulo de número 12. Estamos utilizando aí todas as versões de Bíblia que forem possíveis. A Bíblia de Jerusalém, eu estou aqui com a Bíblia de tradução ecumênica, tá bom? E também estou com a nossa Bíblia do João Ferreira de Almeida. Hoje, especificamente, eu vou estar utilizando aqui a Bíblia, a Enciclopédia de Bíblia, Teologia e Filosofia do Dr. Russell Norm Champlin, tá bem? Aqui o volume 2, que fala sobre o Êxodo. Gosto muito do Champlin por causa que ele fez parte da minha formação teológica. Faleceu recentemente, mas eu achei ele um teólogo brilhante para quem quer fazer uma boa teologia no Brasil. Não é o único, né? Mas ele é brilhante. Então o que acontece? A gente vai pegar aqui a partir do capítulo 12. Êxodo. Moisés, ele está tirando o povo do Egito. Tirando. E a gente viu aqui na aula passada que a morte dos primogênitos foi profetizada antes de Moisés ir para o Egito. Deus chamou Moisés e disse: olha, Israel é o meu primogênito e eu vou retirar ele lá do Egito. Só que o faraó não vos deixará ir. Então eu vou matar os primogênitos. Eu vou resgatar o meu primogênito, sacrificando o primogênito deles. Então aquilo que já está profetizado para acontecer, Moisés ele é um profeta, é assim que ele se apresenta durante todo o Pentateuco, profeta. Inclusive ele dá uma profecia que ele fala: o Senhor vosso Deus, ou o Senhor nosso Deus, levantará um profeta semelhante a mim. A ele vocês ouvirão, e aquele que não ouvir a voz desse profeta será extirpado do povo. Moisés ele é um profeta. A palavra profeta, também no hebraico, ela vai nos lembrar o Nabi. Então o que é o Nabi? Ele é o vidente. Ele é o homem que ele entra numa espécie de transe. Ele tem visões, ele tem vozes, ele tem revelações. Ele é um vidente. Ele tem uma clarividência, as coisas vêm para ele e ficam iluminadas para ele, tem uma iluminação. Isso é o profeta. Então Moisés ele é esse tipo de profeta, comissionado, entra no Egito, aí ele faz uma convocação de uma assembleia com os anciãos. Os anciãos ouvem, ele vai até Faraó, Faraó não deixa o povo ir. Depois vem uma sova de pragas, essas pragas aí em número de 10, e a gente calcula em torno de um ano de devastação do Egito. O Egito ele foi derrubado ao pó da terra, foi derrubado. As plantações, o solo, o Nilo, o Egito foi devastado em torno de um ano. A última praga é a morte dos primogênitos. Antes que venha a morte dos primogênitos, aí Deus vai estabelecer a Páscoa, o Pechá. Para Pechá, ela dá a ideia de saltar, tá? Pular, passar por cima. Isso aí é o Pechá. Mas por quê? Porque ele diz que o Abaddon é um anjo destruidor, é um anjo, tá bem? E quando vocês estiverem estudando angelologia ou revendo angelologia, precisam saber que a angelologia do Antigo Testamento não é igual à angelologia do Novo Testamento, tá bem? É uma troca de turno. Virou a página do Antigo Testamento para o Novo, tem uma troca de turno. Anjos do Antigo Testamento têm uma economia, um serviço, uma mordomia. Anjos do Novo Testamento têm uma outra mordomia. Agora já tem uma revelação do Cristo. Mas eu tenho que falar de angelologia quando eu estou estudando o Pentateuco? Tem, porque todos aqueles seres que apareceram no Pentateuco são anjos. Todos eles falam em nome do Senhor, se apresentam em nome do Senhor, recebem até a adoração para o Senhor, mas são anjos. Eles foram comissionados, eles foram nomeados, eles foram enviados. Então, como eles são enviados em nome do Senhor, ele age como um embaixador, e o embaixador tem autorização para receber a adoração para o Senhor, bem? Para o Senhor. Ele sabe que a adoração não é para ele. É por isso que você vai ver anjos adorando, Abraão adorando os anjos, bem? E eles estão falando em nome do Senhor, mas são anjos.
O autor aos Hebreus fala: alguns, pela fé, sem saber, receberam anjos, hospedaram anjos. Todo o Antigo Testamento ele foi mediado por anjos. Eles são mediadores. Quando vira as páginas do Novo Testamento é que o evangelista João vai dizer que Deus nunca foi visto por alguém, mas o Filho unigênito que habita no seio do Pai, este o revelou. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Virou a página do Velho para o Novo Testamento. Agora o Senhor Jesus, ele é o mediador. O que vai acontecer então? Um anjo vem até o Moisés, é um anjo. O anjo do Senhor vem até Moisés, fala como se ele fosse Deus, acompanha Moisés e o povo de Israel durante toda a trajetória dos 40 anos, efetua os prodígios no Egito, mas sempre é o anjo. Só que ele não fica o tempo todo falando que ele é o anjo, porque depois isso aí a gente vai desvendar. Quando você está lendo o Novo Testamento, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, Estevão, ele vai ser martirizado e ele diz claramente: vocês receberam a lei por mediação dos anjos e não guardaram. O anjo que falava com Moisés da sarça, sempre é isso. Só que angelologia no Antigo Testamento é uma, angelologia no Novo Testamento é outra. Mudou o turno, tá bem? Mudou o grau de relacionamento. Então a gente tem que falar de anjos quando a gente está estudando sobre o Pentateuco. Um anjo, que é o Abaddon, é o anjo destruidor, ele vai passar pelo Egito, meia-noite, e ele tem data marcada, porque ele vai marcar o primeiro dia do ano para os israelitas. Nesse dia será o primeiro dia do ano de vocês. Vocês não vão mais celebrar o calendário dos egípcios, vocês não vão seguir os calendários das nações, que é uma astrologia. Deus vai dar um calendário novo para eles. Esse calendário ele coincide para nós entre o mês de março e abril. Então, quando chega ali no finalzinho de março, início de abril, é quando está acontecendo esse evento lá no Egito. Quando dá meia-noite, eles têm uma ordem. A ordem deles é que eles devem celebrar a Páscoa. A Páscoa deve ser celebrada com um cordeiro. Cordeiro tem que ter 1 ano, tem que ser macho, não pode ter nenhuma mancha no cordeiro. Ele não pode ter nenhum tipo de defeito físico, nem olho vesgo, cego, orelha caída, osso quebrado. Ele tem que ser perfeitinho e tem que ser retirado do rebanho da família. A família tem que ter no seu curral um cordeirinho que vai trazer. Vai pegar esse cordeiro, vai sacrificá-lo, o sangue deve ser derramado, ele não pode ser nunca enforcado. Existe um método de matar os animais que é dar uma pancada na cabeça. Aí por um hematoma, um traumatismo craniano, o bicho morre, o sangue coagula e fica dentro do animal. A questão do sangue, para quem estuda o Pentateuco, ela é fundamental, por causa que o Moisés vai dizer, no sangue está a alma, no sangue está a vida. Você não pode comer nenhum tipo de animal sufocado ou morto a martelada, a paulada. O sangue tem que ser derramado. Inclusive, os judeus até hoje eles só comem a carne que eles chamam de caché. É uma carne que é preparada especificamente para os judeus. Aqui no Brasil, por exemplo, os judeus só comem a carne preparada pelos judeus, ou então por um muçulmano, porque os muçulmanos também não comem a carne sufocada, tá bem? Eles também preparam a carne sangrando o animal. O cordeirinho tem que ser sangrado, o sangue tem que ser aparado numa bacia, e se a família for pequena, aí pode se juntar 2 famílias, mas se for uma família vasta, um cordeirinho para todos. Assa-se a carne do bichinho, não pode ser cozida, tá bem? E é para ser comida essa carne, não é para ser jogada fora, exceto as vísceras, né? As vísceras, a parte de dentro tem que ser limpo, tem que ser jogado fora, elas são as entranhas. O sangue vai ser passado na verga da porta, na verga. E tudo isso aí que eu estou contando para vocês, ó, é o fechar, tá vendo? É porque o Abaddon, ele vai entrar meia-noite no Egito, e aí entra uma questão ética. A questão ética que o Pentateuco ele aborda para a gente, né? Anjo mata? Sim, anjos matam. Anjos matam. Anjos não só trazem chave e abençoam todo mundo, entendeu?
Anjos matam. Matam seres humanos. Isso aí está numa angelologia do Antigo e do Novo Testamento. No Novo Testamento, anjos também matam, não na presente dispensação, não por enquanto, tá bem? Mas na volta de Jesus, a Escritura deixa claro que os anjos eles vão participar também da morte dos ímpios. Então, anjos matam. Agora, qual que é o problema ético? O problema ético é que está escrito no próprio livro do Pentateuco: não matarás. Quer dizer que o assassinato puro e simples, esse assassinato puro e simples, ele é crime, mas não somente crime. A Bíblia vai tratar ele como pecado. Tem uma diferença entre crime e pecado, porque o crime você comete contra o Estado e o pecado você comete contra Deus. Agora, a gente entende que todo crime é pecado, mas nem todo pecado é crime. Nem tudo aquilo que você faz e ofende a Deus ofende a lei dos homens. Então, com isso, vocês já vão criando, sabe, a metodologia para vocês lerem o Antigo Testamento. Porque um dos problemas que a gente tem com o pessoal que não estuda teologia, mas que critica a teologia, é por que Deus no Antigo Testamento mandava matar o marido, a esposa e as crianças e os animais? Como que Deus pode ser tão vingativo no Antigo Testamento, tão tribal, tão bárbaro, né, tão grotesco no Antigo Testamento? Você precisa fazer esse tipo de leitura, porque você está numa outra dispensação, um outro livro, uma outra época. Jesus não havia chegado ainda ao mundo para trazer o Evangelho da graça, mas o Evangelho já estava lá. A gente vai ver o Evangelho aqui no Antigo Testamento, só que é o Evangelho que ele está representado de uma maneira simbólica, tá? Metafórica. Ele está ilustrado, ele não está sendo anunciado como é no Novo Testamento. O Abaddon vai passar e passa por todo o Egito, inclusive por cima da casa dos hebreus. Se houvesse um hebreu ali descrente que não participasse da Páscoa, o anjo mataria. Não foi uma praga impessoal também, não é algo impessoal. Deus não se apresenta no Pentateuco como um Deus impessoal, que age à distância. No Antigo Testamento, Deus é um Deus pessoal, ele desce para ouvir o clamor do seu povo no Egito. Você vê a linguagem, né? Linguagem bonita, né? Deus desceu para ouvir o clamor do seu povo no Egito. Isso é Deus presente. Quando estava lá para destruir Sodoma e Gomorra, ele falou: nós vamos até lá em Sodoma e Gomorra para ver se o clamor que está subindo contra ela procede. Deus é um Deus pessoal. Quando o pessoal estava construindo a Torre de Babel, a mesma coisa. Deus pegou, desceu e viu o que é que os homens estavam fazendo. Deus é um Deus pessoal. Isso aqui é a revelação que começa no Antigo Testamento. Ele não é um Deus distante ou impessoal. Você vai para a história das religiões, você vai encontrar um Deus como o Brahma dos hindus. É um Deus impessoal. O Deus dos hindus não sabe que você existe. O Deus dos muçulmanos, ele nunca desceu. Ele nunca saiu da morada dele, porque ele é transcendente. Ele não pode vir. E mesmo quando você passar para a eternidade, os muçulmanos dizem: ainda assim você não vai ver Deus diretamente, porque Deus é inatingível. A Bíblia Sagrada apresenta o Deus pessoal, é o Deus que vem andar com você na terra, vem andar com você dos seus dilemas. E só que ele não vem assim para ser mais um, ele vem para poder mudar as histórias. Envia o anjo destruidor entra pessoalmente na casa dos egípcios e ele pega o filho mais velho, o primogênito, sem dó. Todos são mortos, mas na casa dos hebreus, quando eles encontram sangue, aí o que acontece? Salta, fechar, pula. É onde vem a Páscoa, pula, é um salto. O Abaddon, ele não tem autorização para entrar onde está. Agora a gente está com o Novo Testamento, e o Novo Testamento ele vai dizer que essa instituição da Páscoa, ela vai até o dia da primeira ceia. Você pega de Moisés, o Champlin, ele diz que existem algumas datas aqui para a existência de Moisés. Existem duas alternativas: ou Moisés ele viveu por volta do ano de 1520, ou ele viveu por volta do ano de 1320, 200 anos de diferença. A maioria dos comentaristas
tem um consenso de que Moisés viveu no século 16 mesmo, 1520. Então a gente sempre arredonda, 1520, 1500 a.C. Por quanto tempo durou a Páscoa? Pergunta da Escola Bíblica Dominical. A Páscoa ela foi instituída em Moisés e ela termina em Cristo. Nós não celebramos a Páscoa. O apóstolo Paulo fala, Cristo, a nossa Páscoa, já foi sacrificado por nós. Da onde vem a comemoração da Páscoa que hoje existe aí no mundo cristão? É uma adaptação da data, tá bem? Abril ou março, é uma adaptação da data com finalidades comerciais mesmo. É vender e ganhar dinheiro. Celebra-se a ressurreição de Cristo? Celebra-se. É na Páscoa? É na Páscoa. Não celebramos a Páscoa? Não celebramos a Páscoa. Mas as igrejas históricas, como as igrejas gregas, as igrejas católicas, igrejas da Armênia, igrejas anglicanas, essas igrejas históricas celebram a Páscoa. Mas, e a gente aproveita para comer ovo de chocolate. É isso que acontece. Ou colomba pascal. Só que não é algo bíblico. Não é algo do Novo Testamento, quero dizer. O Novo Testamento não manda a gente celebrar a Páscoa. Por quê? Isso é uma instituição judaica. Você está estudando teologia. Você tem que aprender a virar a página do Antigo para o Novo Testamento. Aquilo é uma instituição especificamente judaica e profética. Profética para se cumprir no Messias, no Cristo. Se cumpriu. Aí o Cristo pega e fala o seguinte, olha, muito desejei comer essa Páscoa com vocês. Queria que chegasse esse dia. Chegou. Agora ele pega, comeu a Páscoa e instituiu a ceia. A ceia é cristã, a Páscoa é judaica. Totalmente judaica. Naquela Páscoa, comia-se o cordeiro, tomava-se um licorzinho ali, mas esse licor ele vem depois, tá? Ele é uma coisa que vem depois. Na verdade, na Páscoa de Moisés, come-se a carne e junto com ervas amargas. Ervas amargas, todo mundo com a roupa justa, tá? Bem amarrada no corpo, mochila nas costas e esperando a hora da liberação. Não deu outra. Assim que todos os primogênitos estavam mortos, logo pela manhã, a fúria de Faraó estava no chão e houve um edito, uma ordem de que todos os israelitas fossem banidos e expulsos do Egito, expulsos mesmo, não é convidado para sair não, foram expulsos. Os exércitos de Faraó, os seus soldados pegaram, entraram casa dentro lá e colocaram eles para fora. Só que aí tem mais um adendo. Os egípcios, eles pegaram e eles ainda deram despojo para os israelitas. Tem um adendo. Vocês estão saindo, mas é o seguinte, não estão pagando para vocês saírem. Pode sair daqui, pode levar tudo, porque entende-se que eles contaminaram todo o campo do Egito. Eles estão saindo ricos agora. Vão levar prata, vão levar ouro, vão levar bronze, vão levar tecidos, pedras preciosas, vai levar o gado deles, todo mundo. Bom, o exército deles são de 600 mil homens. É muita coisa para um exército. Também o exército brasileiro não tem esse número de soldados. O exército americano não tem esse número de soldados. O exército russo não tem esse número de soldados. Bem? Então é muitos homens. O medo de Faraó está justificado. Você imagina você ter um exército de 600 mil homens dentro do Egito. Está justificado. Qualquer hora que eles se organizassem ali, eles conseguiriam tomar o poder. A qualquer momento. Então está justificado. O que fez o Faraó? Escravizou todos eles, né? Deixa sem comida, deixa eles numa vida precária, deixa eles morrendo nas minas para poder ir diminuindo a quantidade de homens que nascem. Então está justificado. Agora eles vão sair. Então quando eles saem do Egito, vão em direção ao Mar Vermelho, que é chamado de Mar dos Juncos. Tá bem? O mar não é vermelho, mas naquela região existe a criação de algas, né? Quer dizer que o mar tem algas. Essas algas são algas vermelhas, né? E ele é chamado de Mar dos Juncos. Quando a luz do sol bate naquela água, então quem vê de longe enxerga o mar com a cor das algas vermelhas. Por isso que historicamente ele é chamado de o Mar Vermelho. Agora, na nossa imaginação, a gente pensa que ele vai passar pela parte mais larga do
do mar. Agora os historiadores eles discutem bastante porque existe um estreitamento do Mar Vermelho, um estreitamento. Existem os dois, o braço, né? E ele vai se estreitando, e tem uma faixa que é um mar, lógico, é gigantesco, né? Só que ele não é tão largo assim. Não é tão largo quanto a gente imagina. Estou indo para a Praia Grande agora, vou entrar nesse mar aqui, ele vai se abrir e eu vou sair lá do outro lado do continente. Não é isso. Não é? Ele é um braço. Então, como ele é um braço, eles chegam diante do mar, aí a Bíblia vai dar uma explicação. Por que eles não foram mareando, né, o mar Mediterrâneo, que não era chamado de mar Mediterrâneo, né? O nome mar Mediterrâneo foi dado depois, mais tarde. Então, por que eles não foram costeando o grande mar? Por quê? Aí o texto de Moisés diz o seguinte: é porque havia guerras. Havia guerras porque o Egito ele era um império. Ele era um império que ele ia do Egito até a Babilônia. Ele tinha guarnições de soldados para tudo quanto é canto. Esses soldados eles recolhiam impostos de várias e várias cidades, estados, desde a Babilônia, desde o Eufrates, passando pela Arábia todinha, descendo toda a Palestina até chegar no Egito e descendo para a África. Todo mundo pagava imposto para o Egito. E agora você imagina com um ano de devassidão, um ano a coisa ficando feia. Estava todo mundo querendo fazer guerra contra o Egito, tomando oportunidade para se libertar do Egito. É uma época de acabar com a hegemonia que o Egito tinha. Então a Bíblia diz que estavam em guerras contra esse pessoal que estava à beira-mar. E Deus resolveu que para que o povo de Israel não se envolvesse nessas guerras, um exército de 600 mil homens, né, poderia se envolver. Levou eles em direção ao Mar Vermelho. Chegando lá, aí um vento veio de encontro a Moisés, quer dizer que Moisés está daqui, o vento vem de lá e vem abrindo as paredes para que o povo passe a pés enxutos. Essa é uma palavra de fé. O texto bíblico é para colocar fé no seu coração e no coração de quem ouve. Não é um texto científico. Então, se você tentar ler ele com as lentes da ciência, você vai dissecar o texto. Você não vai ficar com nada de fé. Você não vai conseguir ver mar vermelho, pragas, anjo destruidor, vara que vira cobra. Você não consegue enxergar nada disso. Nada disso. Porque é um livro para a fé. Pela fé, Moisés celebrou a Páscoa. Pela fé, passou o mar vermelho a pés enxutos. Pela fé. Então, é com esse objetivo que a gente está estudando as Escrituras e o Pentateuco. É assim que a gente faz essa leitura. Bom, assim que eles passam o mar vermelho, aí a gente tem que fazer uma pausa agora. Por quê? Tudo isso aí é o texto. Bom? Ó, tudo isso aqui é o texto. Chega aqui e você vai encontrar a crítica. Qual que é a crítica? A crítica é que se eu tenho 600 mil homens, eu multiplico isso aqui colocando mais uma mulher ao lado de cada homem. Eu já vou para 1.200.000. 1.200.000, 1 milhão de pessoas, tá? 1.200.000 pessoas passando a pés enxutos pelo meio do mar, por uma noite, porque o vento soprou a noite inteira. Vejam só, à meia-noite passou o anjo destruidor. Quando foi mais ou menos por torno de umas 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, o pessoal está colocando eles para correr, se organiza ali. Vamos colocar por volta das 9 horas, eles começam a caminhada deles, sabemos lá. As coisas vão se desencontrando, as informações vão se desencontrando. Se o anjo passou à meia-noite, ó, crítica, estou fazendo a crítica, tá? Se o anjo passou à meia-noite, todo mundo começou a perceber que as crianças estavam mortas. Mais ou menos umas 3 horas aí, para matar todos os primogênitos do Egito, 3 horas da manhã. Um edito para expulsar eles, mais ou menos aí umas 4, 5 horas da manhã, 6 horas. Até que se organiza 1,5 milhão de pessoas, homens e mulheres, mas e as crianças? Você coloca aqui mais uma criança, só mais uma criança, você já vai para 1.800.000. Então vamos arredondar aí 2 milhões de pessoas. Aí diz que tem um pessoal que eles moram
estavam no Egito são o vulgo, tá? Esse vulgo aqui, você pode colocar por baixo aí mais sei lá, 200 mil, 300 mil, 500 mil. Estamos falando aqui mais ou menos de 2,5 milhões de pessoas. Mas e o gado? E as vacas? E as ovelhas? As cabras? Os cabritos? Os cachorrinhos? Os galinhas? E os antigos e os velhos, que não são contados no exército? Porque aqui está falando de homens que empunham a espada, 600 mil. E os velhos? E as velhas? Você vai aí para casa dos seus 3 milhões. Você tem 3 milhões de pessoas aqui, com o seu gado, com sua tenda e as carroças. Carroça, tem que levar as carroças, tem que levar as caravanas, você vai montar os carros de boi. E aquele monte de tralha que eles estão levando lá, ouro, prata, tenda, um monte de coisa, para passar pelo Mar Vermelho, preste atenção, andar por um terreno arenoso, porque ali não está asfaltado, entendeu? Aqui para a gente passar com esse carro aqui já é uma dificuldade, imagina aquele lugar lá, arenoso, porque o Egito é um lugar arenoso, e vai passar a pé, e eles são expulsos. Não é uma coisa que assim de, está em tempo para sair, não. Eles já comeram a Páscoa com a roupa amarrada, mochila nas costas. Agora você pega esses 3 milhões de pessoas, organiza essas 3 milhões de pessoas, tenta organizar em fila, sabe, em carruagem, em batalhão, em falange, vanguarda, flanco. Tenta organizar 3 milhões de pessoas saindo do Egito. Com as crianças de colo. Criança que você leva no ombro, criança que você leva puxando. Quando você pega a lista de genealogia, o que acontece com a genealogia? Cada patriarca tem 10 filhos. Não sei quem gerou não sei quem não gerou não sei quem, gerou não sei quem. Cada patriarca tem uma família gigantesca. Você vai multiplicando esse número aí ao infinito e avante. Eu estou fazendo com vocês o quê? A crítica. Primeiro, a gente só fez a leitura bíblica. Mas é uma formação teológica, preparando vocês para o bacharelado. Aí o crítico vai dizer o seguinte: o número ele é fantástico demais. Não dá tempo de eu colocar no relógio, tá bem? Meia-noite, o anjo destruidor. 3 horas da manhã, expulsando o povo. 6 horas, ele saindo. 9 horas, começa a marcha. Até que eles saem do Egito, que eles chegam lá no braço do Mar Vermelho. Que hora que eles chegaram ali? Aí você pega o capítulo 14, né? Anúncio da morte dos primogênitos. Versículo 15 em diante. O anjo de Deus entrou. Vamos lá. Então disse o Senhor a Moisés, a partir do versículo 15: Por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar, e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que endurecerei o coração dos egípcios para que entrem nele atrás deles, e eu serei glorificado em Faraó, em todo o seu exército, e nos seus carros e nos cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também uma coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era escuridade para aqueles, e para esses esclarecia a noite. Você vê que a cronologia não bate. A cronologia está com dificuldade bíblica para nós aqui. Dificuldade bíblica tem de monte, tá bom? Dificuldade é o que não falta na Bíblia, fica tranquilo. A cada 2 passos você dá uma tropeçada. Tem um monte de dificuldade bíblica. Para isso que Deus levanta os teólogos, para poder quebrar a cabeça com isso aqui. Então você vai ver que eles estão aqui à noite. Então o que aconteceu? Sei lá, o anjo passou à meia-noite, durante o dia saiu o edito, eles passaram o dia inteiro se preparando, e à noite eles saíram para poder fazer a marcha deles.
Só que não vai combinar muito também com os capítulos anteriores, que diz que assim que eles perceberam que estava todo mundo morto, já apertou todo mundo para eles saírem logo de manhãzinho. Dificuldade bíblica. Nem vou resolver com vocês isso aqui. Tá bem? Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. Bom, toda aquela noite. Foi de noite ou foi de dia? Calcula aí, 3 milhões de pessoas andando com carruagens pelo meio do mar durante uma noite inteira. Quantos quilômetros que não dá 3 milhões de pessoas? É só você ter em mente aqui a quantidade de pessoas que participam de uma ação silvestre, que saem para poder correr um percurso ali. De longe, eles passam 2 horas e o camarada está saindo ainda quando o outro já está ganhando lá na frente. 2 horas. Então essa é uma marcha que diz o seguinte, que ela vai demorar muito mais tempo do que a cronologia permite a gente calcular. Porque o faraó também entra à noite. Eles passam a noite. Aí você fala, bom, humanamente então isso é impossível. Mas tudo que acontece aqui no livro do Êxodo é humanamente impossível. Tudo aqui não vai bater mesmo. Você está vivendo um kairos, um grego, né? Você está vivendo aqui um tempo preparado por Deus, exclusivo para Deus, e o relógio não importa. O relógio aqui não importa. O Josué não orou lá para que o sol parasse? O relógio não importa. Você está vivendo um ambiente totalmente místico, totalmente aqui profético. É outra coisa, é outra dimensão, o que está acontecendo aqui é fora do comum. Eu entro com a crítica tem que existir, eu vou encontrar essas dificuldades, mas a Bíblia é um livro de fé. É um livro de fé e está dizendo que está acontecendo algo aqui que não é desse tempo, não é desse mundo, não é dessa ocasião. O tempo aqui é irrelevante. Bem, isso aí é uma explicação. O crítico vai falar que não, é porque foi o copista que estava copiando, ele errou mesmo, ele não calculou. Tá bom? Não tem nada de extraordinário aqui, ele errou. O copista, o editor, sabe, o compilador, o autor, ele não levou isso em consideração. Bom, o fato é que quando o faraó tentou passar, Moisés pegou e fechou o mar para eles, tá bom? E afogou todo o exército de faraó. Agora imagina todo o exército. O que ele chama de todo o exército? Se o exército de Israel era de 600 mil homens, quanto que seria o exército do faraó? Para poder oprimir essa turma toda. Então você vai multiplicando os números e sabe que você está passando por um evento sobrenatural. Tudo ali é sobrenatural. Tudo ali, o endurecimento do coração do faraó é uma coisa inexplicável. O homem é obstinado demais e ele não consegue resistir àquela vontade de oprimir o povo. Ele não consegue, é mais forte do que ele. E Deus diz que é ele que está endurecendo o coração de faraó, é ele mesmo. Mas é Deus? Angelologia, tá bom? Não é o Deus transcendente. Quem está fazendo isso aí é o anjo. O anjo está endurecendo o coração do faraó. Mas você sabe que é o anjo? Não, porque lá no Novo Testamento o Paulo diz que é Deus, que não é o anjo. É Deus mesmo que está endurecendo. Dificuldade teológica.